que testemunhamos em nossos céus neste momento transformou-se irrevogavelmente. Começou como curiosidade científica, um sinal distante, mas evoluiu para algo que desafia tudo o que pensávamos entender sobre o cosmos. O principal astrofísico de Harvard agora sugere abertamente que o objeto designado 3I Atlas poderia representar tecnologia de origem não terrestre. Algo profundamente incomum está ocorrendo com este visitante interestelar. Quando detectamos este viajante emergindo do espaço profundo, a narrativa inicial parecia simples. Cientistas o catalogaram como o terceiro cometa interestelar confirmado, um fragmento de outra estrela realizando passagem efêmera. Era uma descoberta emocionante, mas aparentemente nada que exigisse reescrever os livros didáticos. Essa avaliação mostrou-se prematura. Dados novos de alta resolução continuam chegando de observatórios globais. Aquela história confortável começou a se desfazer de maneiras inquietantes. O objeto recusa-se a conformar-se com expectativas. Anomalia acumula-se sobre anomalia. Alguns pesquisadores respeitados agora declaram publicamente o que era confinado a conversas privadas. Isto poderia ser uma espaçonave alienígena. É genuinamente uma possibilidade que o peso acumulado de evidências nos obriga a considerar seriamente. Para navegar por estas alegações extraordinárias, estabeleci uma escala de 0 a 10. 0 representa objetos naturais bem compreendidos. 10 indica artefatos tecnológicos confirmados de fabricação não terrestre. O que torna o 3I Atlas tão extraordinário é seu comportamento cada vez mais bizarro. Considere sua característica mais impressionante. Está se expandindo para proporções colossais. Sua nuvem de gás circundante cresce em taxas tão explosivas que projeções sugerem poder evoluir para uma das maiores estruturas em nosso sistema solar, potencialmente ofuscando Júpiter em volume. Está violando sistematicamente regras físicas estabelecidas. Consequentemente, cientistas de múltiplas disciplinas encontram-se em estados de perplexidade coletiva. Estão lutando com dados que não se encaixam, tentando determinar o que este objeto é e o que sua presença verdadeiramente significa. O que muitos observadores perderam inicialmente foi quão estatisticamente impossível sua trajetória já parecia. Diferente de corpos naturais de nosso sistema solar, o 3I Atlas segue caminho nitidamente hiperbólico, uma curva aberta que nunca retorna. Matematicamente, prova que se originou em outro lugar completamente. A probabilidade de detectar um objeto interestelar cruzando nossa zona de detecção é impressionantemente baixa. Aproxima-se das odds de encontrar grão de areia específico em todas as praias da Terra. Não deveria acontecer frequentemente. No entanto, o 3I Atlas é o terceiro visitante confirmado em menos de uma década. Esta sucessão rápida desafia nossos modelos cósmicos. Estimativas iniciais sugeriam objeto modesto. Pesquisadores inicialmente o arquivaram como outro ponto de dados interessante, mas segredos cósmicos desdobram-se lentamente. Quando observatórios focaram no 3I Atlas, dados começaram a exibir características genuinamente bizarras. Sua luminosidade começou a flutuar imprevisivelmente. Às vezes flarejava dramaticamente, dobrando em brilho em horas, antes de escurecer, sem causa aparente. Continuou avançando em velocidades superiores a 160.000 km/h. Com base em séculos observando cometas, cientistas anteciparam observações diretas. Aquecimento gradual de corpo congelado, aproximando-se do Sol. Acreditavam entender o playbook fundamental. A narrativa parecia simples. Corpo gelado aquece, gelos sublimam. Natureza produz cauda luminosa previsível. Essa era a expectativa. Descrever o que aconteceu como inesperado seria eufemismo. O 3I Atlas demonstrou não ter intenção de seguir regras estabelecidas. Dados preparavam-se para revelar algo que abalaria suposições sobre natureza de objetos interestelares. Algo estava diferente. Quando cruzou a órbita de Marte,
Evento extraordinário ocorreu. Astrônomos worldwide pararam e olharam atônitos para telas em descrença. O objeto brilhava a taxa assombrosa, não gradualmente, mas dramaticamente rápido. Não estava apenas acordando, parecia ignizando. Em astronomia, brilho observado funciona como medida direta de atividade interna. Quando o material cometário aquece, gelos sublimam em gás, ejetando partículas violentamente. Isto cria nuvem circundante, coma, que captura luz solar, transformando o núcleo escuro em aparições brilhantes. Tipicamente, este processo desdobra-se gradualmente por semanas, mas com 3i Atlas, testemunhamos algo fundamentalmente diferente. Assemelhava-se à explosão contida em câmera lenta. Dentro de semanas, sua coma começou expandindo em taxas exponenciais, desafiando todos os modelos preditivos. Medições chegando de telescópios globais eram tão extremas que equipes suspeitaram de mau funcionamento equipamental. Números pareciam absurdos, o que estimativas classificaram como núcleo modesto agora envolto por nuvem inchando para proporções fisicamente impossíveis. Primeira medição impressionante confirmou coma com mais de 640 mil quilômetros de diâmetro, mais da metade do diâmetro solar. Você caberia Júpiter completamente dentro deste envelope brilhante. Intruso não comportava-se como qualquer cometa documentado. Não havia apenas clareado, transformara-se em estrutura vasta dominando região local do espaço. Implicações forçavam reavaliação completa. Isto não era show de luz fugaz para astrônomos amadores. Testemunhávamos exibição visceral de poder físico operando em escalas desafiando compreensão humana. Volume de material ejetado violentamente era impressionante. Por estimativas conservadoras, perdia massa em taxas milhares de vezes maiores que cometas típicos. Não era sublimação suave, era erupção furiosa sustentada. Em resposta, telescópio espacial Hubble, reposicionado para capturar imagens alta resolução, tentando perfurar véu da coma. Fotografias transmitidas apenas intensificaram mistério. Coma não apresentava-se como esfera gasosa uniforme. Hubble revelou redemoinho violentamente turbulento. Imagens mostravam jatos poderosos e estruturas complexas irrompendo ferozmente de núcleo central oculto no brilho avassalador. Era tempestade cósmica rugindo no vácuo. Realidade fundamental. Para núcleo gerar coma atingindo dimensões impossíveis, deve conter concentrações ricas de gelos altamente voláteis, materiais sublimando instantaneamente ao toque de luz solar. Mesmo cometas mais hiperativos documentados não exibiam comportamento remotamente aproximado. Visitante atuava como se composição interna fosse fundamentalmente diferente, possuindo potencial mais explosivo. Era hiperativo além de qualquer precedente. Taxa chocante de expansão tornou cálculos iniciais de tamanho sem valor. Dimensões reais do núcleo sólido poderiam medir 10, 20 vezes maiores que estimativas preliminares. Objeto imenso seria necessário, possuindo reservas massivas, para sustentar ejeção violenta contínua. Comunidade científica global, em estados de choque coletivo. Cada medição sucessiva fazia visitante parecer progressivamente menos como objeto celeste natural e mais como anomalia cósmica, operando fora parâmetros conhecidos. Mas expansão impossível representava meramente ato de abertura, com base em atividade extrema. Astrônomos previram unanimemente. Objeto preparava-se para despedaçar catastroficamente. Física cometária. Atividade explosiva de liberação de gás, típica lhe funciona como sentença de morte para estruturas frágeis. Gera pressões internas imensas, que aglomerações gelo-poeira não suportam. Considere cometa Atlas 2020. Clareou espetacularmente gerando excitação, mas aproximando-se do Sol, liberação de gás, comportou-se como explosões internas violentas, literalmente rasgando o núcleo. Desintegrou completamente.
Baseando-se neste precedente, todo observador esperava 3 e Atlas sofrer destino idêntico. Física parecia inescapável. Telescópios observaram atentamente noite após noite, esperando colapso estrutural inevitável. Modelos computacionais apresentaram predição clara. Qualquer objeto ventilando material nestas taxas violentas deveria permanecer instável estruturalmente. Imagine montanha tentando manter integridade durante terremoto contínuo. Pressão interna acumulando deveria ter gerado força suficiente para fragmentá-lo em milhões de pedaços. Dias estenderam-se em semanas. Comunidade astronômica coletivamente prendeu respiração. Cada imagem nova passou por escrutínio intenso, procurando assinaturas visuais de fragmentação começando. Múltiplos pontos brilhantes aparecendo onde anteriormente núcleo único, alongamento súbito da estrutura. Mas rompimento previsto nunca materializou. Para absoluto espanto de todo observador, 3i Atlas manteve integridade estrutural completamente. Suportou tempestade auto-infligida violenta e continuou progredindo serenamente. Coma monstruosa permaneceu inteiramente intacta. Implicação profunda embutida nesta sobrevivência. Demonstrou conclusivamente que núcleo oculto não poderia possivelmente ser monte frouxamente consolidado de gelos. Descrição definindo virtualmente todo o núcleo de cometa estudado. Estrutura interna tinha que ser completamente diferente. Tinha que ser extraordinariamente densa, notavelmente sólida, arquitetonicamente sólida de maneiras desafiando física cometária convencional. Resistia a forças destrutivas imensas que deveriam tê-lo reduzido a poeira. Visitante possuía resistência estrutural, resiliência inerente nunca testemunhada antes em objeto de seu tipo. Questão científica central transformou-se. Do que poderia possivelmente ser construído para possuir tal força impossível? Buscando respostas, NASA voltou-se para instrumento mais poderoso, telescópio espacial, James Webb, analisando comprimentos de onda específicos da luz, passando através da enorme coma. Instrumentos poderiam detectar impressões digitais químicas de materiais ejetados. Resultados espectroscópicos enviaram outra onda de choque. Enquanto 3i Atlas continha dióxido de carbono congelado abundante, demonstrou concentrações mínimas de gelo-água, ingrediente fundamental de virtualmente todo cometa solar. Em vez disso, espectrógrafos revelaram assinaturas incomuns indicando compostos orgânicos complexos e concentrações significativas de materiais elementares pesados não deveriam existir, nestas proporções, em cometa típico. Não era bola de neve suja, funcionava como fábrica química intrincada. Então, 3i Atlas executou manobra desafiando leis físicas estabelecidas. Cometas representam objetos simples, operando princípios previsíveis. Radiação solar aquece hemisfério, gelos sublimam. Vento solar empurra material ejetado, criando caudas luminosas apontando sempre para longe do Sol. Regra inabalável. Por isso, quando fotografias estendidas chegaram do Hubble, cientistas caíram em silêncio atordoado. Evidência visual provou-se inegável, enquanto cauda de poeira estendia-se para trás como física convencional prévia. Algo mais apareceu. Feixe estreito firmemente focado de luz coerente projetado para a frente da borda dianteira do objeto, apontando diretamente ao longo de sua trajetória. Não era estrutura de cauda convencional. Assemelhava-se a farol, iluminando escuridão à frente. Comportamento radiação eletromagnética segue princípios rigorosamente previsíveis. Feixe direcional, focado exibindo estas características, não deve ocorrer processos cometários naturais. Luz exibia coerência distinta, assemelhando-se feixe de busca concentrado, cortando deliberadamente através escuridão cósmica. Característica visual, profundamente não natural, que relatórios iniciais descartaram como erros instrumentais, mas observatórios independentes adicionais confirmaram descoberta. Realização genuinamente arrepiante cristalizou. Fenômeno era absolutamente real.
momento onde narrativa transiciona de mistério científico para algo filosoficamente mais profundo. Astrofísico Harvard A.V. Loeb emergiu declarando publicamente: nenhum fenômeno natural compreendido poderia explicar feixe firmemente focado, projetado para frente, emanando objeto superficialmente cometário. Requisitos energia necessários excedem qualquer coisa documentada processos naturais. Loeb propôs hipótese desafiadora. E se 3I Atlas não é cometa? E se observamos fragmento tecnologia genuinamente avançada atravessando vizinhança solar? Teorias especulativas proliferaram: farol navegação, laser comunicação, sistema propulsão novo utilizando feixe para ajustes trajetória peculiar, já exibindo desvios inexplicados, parecia menos consistente detritos inertes, e mais manobras navegação deliberadas. Cometa equipado faróis dianteiros deixa de ser cometa, transforma-se algo categoricamente diferente. Aspecto genuinamente notável, não era meramente existência feixe, mas estabilidade sustentada. Não cintilava erraticamente. Mantinha-se fluxo constante e inabalável, iluminação focalizada, como se narrativa não suficientemente repleta revelações chocantes. Grande final aproximando-se, promete performance mais misteriosa ainda. Periélio, enigma cósmico corre hacia momento último revelação. 29-31 outubro. Ponto crítico mais próximo. Sol, onde radiação e tensões gravitacionais atingem máximo absoluto. Teste estresse supremo natureza. Mas reviravolta quase parece deliberadamente roteirizada. Não observaremos momento algum. 3I Atlas executará passagem solar mais próxima, enquanto posicionado, lado completamente oposto, estrela, relação Terra, por semanas agonizantes, permanecerá totalmente perdido, dentro brilho avassalador. Sol, conjunção superior. Pense implicações. Visitante entra ponto cego cósmico como anomalia massiva expansão, projetando feixe estranho frente. Quando finalmente reemergir, possuiremos zero conhecimento concreto, transformação durante semanas ocultas. Cegueira observacional forçada é cliffhanger supremo. O que objeto fará quando operar certeza nenhum instrumento humano monitorando o comportamento? Não apenas frustração científica. Para suspeitando tecnologia, constitui momento suspeita supremamente arrepiante. Passagem solar próxima não apenas desafio sobrevivência. Oportunidade manobra assistência gravitacional. Fato manobra potencialmente transformadora ocorrer precisamente enquanto oculta à vista é, dizer brandamente, coincidência absolutamente notável. Portanto, devemos confrontar questão ultimate. 3I Atlas é maravilha natural exibindo física exótica? Ou representa algo muito mais profundo? O que você acredita emergirá traz brilho cegante, sol? Compartilhe teorias. Inscreva-se, porque quando janelas observacionais reabrirem em dezembro, podemos finalmente descobrir transformação durante semanas ocultas, atrás nossa estrela.